Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, esse assunto ele não pode ser colocado para um segundo plano nas discussões desta casa, por conta de que é um assunto que atinge todo o Brasil, né? O roubo escancarado aos aposentados pelo Brasil inteiro, né? Esse verdadeiro assalto, né? Legalizado contra pessoas pobres, provavelmente quase 9 milhões de pessoas, né? A gente não pode fazer de conta que não está nos atingindo e que as pessoas não estão discutindo isso. Em qualquer lugar que tu vá, num bar, numa esquina, ou quando tu encontra pessoas, esse é o assunto que está na pauta hoje. É o assunto que está na pauta hoje. Eu não posso deixar de dizer que as ações que o governo federal vem tomando, principalmente após a intervenção no INSS, e as anteriores feitas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da União, não são motivo de elogio. De fato, esses órgãos estão atuando e atuando corretamente. E cada dia se descobre mais uma trampa. E aí, eu acho que a posição dessa casa, a posição de todo e qualquer parlamentar honesto, é no sentido de que não importa se o cara seja de direita, de centro ou de esquerda, esse sujeito tem que ir para a cadeia. Menos mal lá que já conseguiram bloquear 2,4 bilhões de reais dessas entidades falcatruas, né? Porque tu tirar de um coitado é o termo correto, que ganha um salário mínimo, tu tirar 100 reais, 200 reais desse sujeito, é um assalto. É o dinheiro que ele não vai ter por leite, que ele não vai ter para ir no mercado, né? E a maioria dos casos é tipo assim: o aposentado aqui de Caxias descontava para uma entidade lá no Amapá, né? Lá em Minas Gerais, né? E tudo isso com envolvimento direto de políticos e de servidores. E o pior de tudo, de servidores da União, do INSS. Então, nesse sentido, eu elogio a ida do presidente à Rússia, defender os interesses do Brasil, a China, defender os interesses do Brasil, mas o Lula tem que estar aqui e à frente dessa discussão, interferindo, se quiser salvar o seu governo. Se quiser salvar o seu governo. Eu quero cumprimentar a vereador Wagner Petrini, nossa deputada Tabata Amaral, que de pronto assinou essa CPI. Essa CPI tem que acontecer para que fique claro quem são os ladrões, tá? Que os processos não se adentrem pelos caminhos da burocracia, né? Dos processos do judiciário, e essas pessoas se safem, né? Se safem de serem penalizadas. Eu, nesse sentido, eu quero dizer para vocês que é uma coisa que me magoa muito quando pessoas pobres são utilizadas, né, dessa forma desavergonhada, né, de serem assaltadas. Menos mal também, vereador Cláudio, que está vindo à tona essa sacanagem que eu chamo há muitos anos, já fiz vários pronunciamentos nessa casa, da questão dos consignados. Porque os consignados, as pessoas de idade não sabem, ficam na mão de aproveitadores, muitas vezes familiares, e as pessoas... Essa semana mesmo recebi um aposentado lá, Bafrício, estou pagando aqui de consignado quase 50% do que eu ganho, e eu não fiz esses empréstimos. Ele jura que não fez. Às vezes, ele assinou lá para um filho, ou para um parente, ou para não sei o quê, ou para um picareta, tá? E esse não sabe que tem lá um consignado no seu nome. Então, tu exigir critérios melhores para os consignados, como a pessoa ir lá no INSS,
de frente, né? Diz, não, de fato eu concordo com o consignado, eu preciso do consignado. Então, essa CPI, ela tem que vir do ponto de vista de esclarecer esse tipo de situação. Desculpe, vereador Cláudio, mas o meu tempo também estourou, né? Mas fica o registro, que bom que o Valseria já em outra oportunidade já falou sobre esse assunto, mas nós vamos voltar nesse assunto, porque ele é o assunto do dia, é o assunto que interessa ao povo brasileiro. CPI já e muita gente na cadeia. Parabéns, deputada Tabata Amaral, pela sua posição. Obrigado, vereador Eloy. Com a palavra...